Silvio Santos recentemente morreu, né? É Por exemplo, o que aconteceu no programa do Silvio Santos, porra, todo mundo sabia o que aconteceu na época. Por exemplo, o que aconteceu nas Chiquititas, o que aconteceu nas novelas, tipo, pô, e aquele capítulo da novela. Isso é um exemplo, por exemplo, de um espaço comum que hoje em dia já não existe tanto mais. Pablo Marçal apontando pro Boulos, chamando ele de cheirador de pó, e o Boulos olhando pro Pablo Marçal e falando, vou divulgar todos os processos criminais dele aí no meu Twitter. Tá fudido na minha mão. Todo mundo vai se fragmentando. Gata. E o cozinho no Marçal que se prepare. Vai tomar leite quente esse rapaz. Bem-vindos ao 0 em 30, onde zeramos um assunto em 30 minutos enquanto zeramos um jogo. O jogo escolhido da vez é do Vito e o tema é meu. Você pode me chamar de Como. Pode me chamar de Sam. Pode me chamar de Vito. Enquanto o Vito tenta zerar Hollow Knight, o assunto que eles ainda não sabem que iremos zerar hoje é bolhas, ou bolhas sociais. E o timer começa agora. Finalmente. Nossa, graças a Deus. Ok. Como demorou 5 minutos pra falar o tema. Pra conseguir falar o tema. Não conseguia parar. Bom, Eu não conseguia parar de cagar. Tá me cagando de rir. Não jogo esse jogo faz 2 anos, tá, gente? Meu jogo favorito. Me deu uma crise danada antes da gravação. Gente, eu vou no Alma de Aço. Se eu morrer, eu morro pra sempre? Ou... Não, pelo Eu amor acho de que Deus. isso vai no clássico mesmo, vai. Eu não confio muito na sua capacidade pro Aço. Eu confio, na verdade, mas é só que, tipo assim... Não, é que ele tá há muito tempo sem jogar, eu não... Mas enfim, bolhas e o quê? Bolhas, ou bolhas sociais. É tipo assim, no sentido, mais no sentido tipo, contextos que você tá inserido, e tipo, eu acho que você só percebe quando você tá numa bolha, normalmente quando você sai dela. Então, tipo, os estranhamentos culturais que tem nisso, tipo, é mais nesse sentido, tipo, por exemplo, nós aqui somos uma bolha, mas nós vivemos em bolhas também diferentes. É mais nesse sentido que uma coisa que eu percebi é que no início da minha vida, eu vou entrar no tema, tá? No início, no fundamental, eu sempre vivi meio distante de tudo que eu... das pessoas que eu... de coisas que eu realmente gostava. Tipo, eu gostava de muitas coisas, ainda gosto. Mas as pessoas que tinham em volta de mim nunca gostavam das mesmas coisas. Eu não vivia na minha bolha com as pessoas. Não existia muito esse lance de bolha também. Na internet existia, mas não era algo tão wow assim. E era mais adulto que usava. Hoje em dia até criança tá pegando e tendo bolhas também. Mas eu só consegui ter mais acesso a isso, tipo, no finalzinho do meu fundamental. Que eu comecei a usar Twitter, Discord, e aí eu pensei, nossa, existem pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. Sabe? Eu posso comentar sobre animes que aquela pessoa que mora lá no Rio de Janeiro, aquela lá em Belo Horizonte, vai falar, nossa, eu também gosto disso. Enfim, continue. Agora começou o jogo. bem bonito. Primeiramente eu gostaria que o Como discorresse um pouco sobre o tema, já que ele quem escolheu, pra entender o que levou o tema a ser escolhido. Quais são seus pensamentos a respeito disso, amigo? Eu acho que isso, pelo menos o que eu penso, né? Acho que a razão que eu cunhei esse tema é mais porque... não sei se nos últimos anos ou se só o século XXI faz naturalmente as pessoas perceberem isso, mas eu tenho me tornado mais autoconsciente dos contextos que eu tô inseridos, mas não só de uma questão autocrítica minha, né, não querendo dizer que eu também não vou cometer equívocos por causa das minhas bolhas, mas o quanto que as pessoas estão cada vez mais realmente fragmentadas em bolhas. Tipo, elas realmente estão... tipo, grupos sempre existiram, grupos aqui e acolá, mas que a gente vive realmente numa sociedade mais fragmentada, numa sociedade onde realmente tem algumas coisas que parecem que as pessoas estão, tipo assim, na Torre de Babel, entendeu? Que, tipo assim, as pessoas não entendem, e além do fato, eu acho mais relevante, que eu acho pra mim a questão, é do alienante, né? A questão de, tipo, eu só consumo o que tá na minha bolha, logo o que sai dela já não me interessa mais. E aí o problema é, quais são essas coisas que não estão dentro da bolha das pessoas e talvez deveriam ser, por exemplo, interesse comum, né? Eu vou discorrer mais sobre isso no meio do episódio, mas pra dar uma sintetizada é isso que eu penso.
Tá, eu concordo com no levantamento que ele fez sobre o fato de que antigamente parecia que a sensação de bolhas sociais era bem menor, sabe? Tipo, não parecia ser algo tão intenso. E eu sinto que teve uma virada muito grande no Brasil, especificamente, nas eleições de 2018. Eu acho Sim. que foi, tipo, uma virada de chave muito forte principalmente na questão política, que fez com que, sei lá, tipo, a sociedade se dividisse de uma maneira muito drástica, sabe? Tipo, de uma forma que nunca tinha sido vista antes. Tipo, as pessoas tinham opiniões diferentes na vida delas antes disso, mas parece que depois desse evento foi, assim, tipo, catastrófico, sabe? É, e aí, desde então, a partir disso, também com a evolução da internet, com o algoritmo te enviando sempre o que você quer consumir e te privando cada vez mais de ter uma visão ampla sobre as coisas. Eu acho que isso foi se intensificando cada vez mais. E aí hoje eu admito que eu tento fugir bastante disso, mas é muito difícil com o acesso à internet não estar preso é, a uma visão de mundo, tipo, totalmente específica e moldada pro que eu penso e Uhum. pro que o meu grupo social pensa. E, tipo, dificilmente eu tenho acesso à realidade de pessoas que pensam diferente do que eu, sabe? E é muito bizarro isso. Eu nem tento sair da minha bolha, na real, de internet, porque quando eu acabo me deparando com umas coisas, eu fico tipo, nossa, esse é o Isso outro que é lado, foda, sabe? né? Tipo, Isso que é mano, é foda, uns né? negócios nada a ver, sabe? Que eu fico pensando, nossa, eu não quero nem ver isso, sabe? Tipo, não me mostre isso. Sim, sim. Então, É. ao mesmo tempo que é negativo o rolê da bolha, tipo, ela te deixa confortável de alguma forma. Não, Aí, totalmente. aí varia, né? Não, Que é bom e assim, ruim. não é porque não é porque ela é positiva que ela Ó, não ó, é ruim. Tipo, o eu vou passar por ele e vai ficar triste, ó. Ó, ok. Ele é fofinho. Vocês falando dessa experiência pessoal de vocês, né? Tanto você, Sam, quanto o Vitor. Eu, assim, hoje em dia, eu vivia muito mais em bolha quando eu era mais criancinha na internet. Certamente. E hoje em dia eu admito que às vezes eu até propositalmente saio dela, tipo. Não vou falar. Não vou nem falar o contexto da situação, mas esses meses eu debati com um cara super de extrema direita, que usava a foto do Patrick Bateman, que tava em outro lugar, tipo meu assim. Deus. Tipo assim, às vezes eu propositalmente me jogo nas situações só pra não. Só pra eu não ficar só na minha, tá ligado? Mas eu acho que. Mas foi uma coisa interessante aí que o Sam soltou sobre as eleições de 2018, né? Que você se referiu do. Foi. Naquela corja que não foi aquela eleição de 2018. Mas eu acho interessante porque isso. Porque a gente. Primeiro, né? Quando eu falei o assunto, ambos já associaram diretamente à internet. E a gente concorda que as bolhas também estão envolvidas diretamente na eleição. Então, por exemplo, a gente já começa a entrar numa concordância que, tipo assim, os modos de comunicação e a fragmentação da gente em menores grupos já estão afetando a política, sabe? Tipo, já estão fazendo. Tipo, Uhum. a gente ainda não sabe como é que as consequências disso, brutais, mas definitivamente é algo que nunca aconteceu em nenhuma outra época. Pô, Não, isso. sim, totalmente. Eu acho que a questão da bolha social atualmente tá 100% atrelada tanto ao âmbito político quanto ao âmbito tecnológico. É Uhum. uma coisa assim, tipo. É... Porque as bolhas sociais são políticas, já, né? Porque, tipo, tudo é política, né? Mas é muito sobre visão social, sobre você. Até coisas simples, sabe? Tipo assim, eu prefiro andar com essas pessoas que têm cabelo colorido e usam piercing do que andar com os crentes que acham que se eu fizer isso eu vou pro inferno, sabe? Sim. Tipo, isso querendo ou não é política também. Sim, obviamente. É uma visão de. É uma segmentação dentro do próprio senso comum. Tipo, cada um. Tipo assim.
Tipo, as pessoas têm Tem suas vontades, têm seus desejos incompatíveis com outros grupos. E isso tá totalmente relacionado também a uma forma política, por exemplo, de... Até coisas mais básicas, né, que a gente já conversou sobre certas coisas serem associadas a LGBT e grupos que não gostam de LGBT, e as pessoas se separam, tipo, nesse aspecto. Mas eu acho que eu achei interessante esse começo aqui que a gente trouxe, porque tem um pensador contemporâneo que eu gosto bastante dele, já citei ele esporadicamente algumas vezes. Acho que eu até citei ele em outro episódio, que é o Byung-Chul Han, né? É um filósofo sul-coreano que, enfim, atualmente ele atua na Alemanha. Tem um livro dele chamado Infocracia, que ele basicamente ele fala sobre as formas de navegações, de como basicamente a informação se distribui hoje no século XXI. Uma coisa que eu acho muito legal que ele conversa no livro é que basicamente tem uma morte do espaço público, basicamente uma morte da coisa pública. Isso tem muito a ver com o que vocês falaram, que, por exemplo, parece que as pessoas antigamente tinham menos bolhas do que se comparado agora. Tipo, o que ele basicamente, né, discorre, né, da melhor forma possível, eu não vou conseguir resumir do melhor jeito, mas é que basicamente as informações não são mais dirigidas num centro e todo mundo olha para essas informações. Então, por exemplo, isso tem a ver com a televisão, né? Por exemplo, inclusive o Silvio Santos recentemente morreu, né? Por exemplo, o que aconteceu no programa do Silvio Santos, porra, todo mundo sabia o que aconteceu na época. Por exemplo, o que aconteceu nas Chiquititas, o que aconteceu nas novelas, tipo, e aquele capítulo da novela. Isso é um exemplo, por exemplo, de um espaço comum que hoje em dia já não existe tanto mais, por exemplo. Porque na época era a única opção que tinha. Hoje em dia a internet é a maior forma de entretenimento que a gente tem. E existem muitos canais, muitos meios, tipo só o próprio YouTube que é um espaço tão aberto, tipo, literalmente qualquer um pode postar vídeo sobre literalmente qualquer coisa, que diminui muito a chance das pessoas consumirem as mesmas mídias de entretenimento. Nossa, cara, isso entra numa discussão muito interessante, que é assim, tipo, o fato de que é muito legal esse fator, né, de que atualmente existe muito mais opção de coisas pra você consumir, coisas cada vez mais parecidas com o seu gosto. Sim. Mas ao mesmo tempo é muito perigoso e existe até discussões a respeito da possibilidade, com certeza isso em algum momento vai acontecer, mas vamos supor assim, de conteúdos serem gerados pra você, especificamente pra você, por inteligência artificial, por exemplo. Nossa. Tipo assim, a sua série na Netflix vai ser gerada de acordo com os seus gostos, da forma que, tipo, os episódios vão acontecer com a forma que você deseja, e só você vai ter acesso àquilo, tá ligado? Então, tipo assim, é um negócio que é muito interessante na perspectiva de ter alguma coisa que te agrade muito, e muito perigoso no fato de que isso te afasta socialmente de uma forma muito drástica, sabe? Das outras pessoas. Eu acho que se a gente entrar nesse meio de entretenimento, por exemplo, da inteligência artificial gerada especificamente pra você, ia tirar muito da arte também, que como seria... Não sim. Sabe, tipo, tem todos esses lados, né? Como seria só algo pra gente, nem existiria uma bolha, seria literalmente só pra gente. A arte é feita pra ser discutida também, tipo, quem consome a arte pode interpretar ela de várias formas, falar sobre ela, conversar, e é entretenimento, todo mundo conversa sobre, né? É que, por exemplo, que eu entendo que é legal que a gente tenha mais coisas pra consumir. Obviamente a internet, a forma como os três aqui foram formados e a forma como os três são quem são, tem totalmente a ver com a internet. Mas eu acho que, por exemplo, as qualidades que o Sam, por exemplo, trouxe sobre a quantidade maior de consumo, e o que você disse, Vitor, sobre debate, sobre distribuição de ideias para serem debatidas, eu acho que são coisas que, infelizmente, pelo menos para mim, são antagônicas. No sentido que
acho que a partir do momento que as pessoas estão cada vez mais fragmentadas e a partir do... eu não tô, inclusive, falando pra gente voltar ao que era antigamente, só tô dizendo como eu vejo as coisas no momento. Sim. A partir do momento que a gente tá cada vez mais fragmentada, as pessoas estão cada vez mais com as bubble filters, cada vez mais sofisticadas. E elas estão cada vez mais entrando no eu, tipo assim, esquecendo as outras coisas. A gente perde muita coisa, porque as coisas que cabem à nossa bolha são coisas confortáveis. E coisas negativas não podem entrar dentro da nossa bolha. De certa forma. E, tipo, elas até propositalmente invadem, porque por exemplo, aparecer um meme de direita pra alguém que é de esquerda, pra pessoa ficar irritada e engajar. Isso acontece, sim. Mas não acontecem coisas negativas no sentido de gerar debate, coisas de, tipo, mais sofisticadas, tipo... As próprias reclamações que as pessoas têm sobre Twitter, sobre redes sociais, e que redes sociais não são um espaço para discutir ideias muito pertinentes, apesar de sim elas serem pertinentes, é porque, por exemplo, cada um dá sua opinião, tem um debate, cada um dá sua opinião, sai, conversa com essa bolha e acabou, entendeu? Não tem um espaço mais, se acabou um espaço onde todo mundo entra, visando o mesmo interesse e tentando avançar a mesma coisa, entendeu? Tipo, progredir a mesma ideia. Então, por exemplo, apesar de ser legal esses avanços de tecnologia e de a gente poder consumir muito mais coisa, eu acho que a gente vai perdendo cada vez mais coisas ricas, tipo assim, por exemplo, mesmo o que o Vitor falou, de debate de arte, por exemplo, e também a gente perde de vista as coisas que nos incomodam, né? E, tipo, infelizmente a vida não é só o que a gente gosta, tá ligado? Então, tipo, eu acho essa morte do espaço público um negócio um pouco... Sei lá, eu tenho um pouco de medo até onde isso pode chegar, pra ser sincero. Eu diria que, por exemplo, a gente tem uma mente mais aberta ainda, e por mais que a gente não queira ver outras bolhas, a gente consegue compreender e entender esses meios. Mas, tipo, existem bolhas perigosas. E pessoas que ficam nessas bolhas e qualquer coisa fora dela é extremamente negativo. O lado contrário, o lado errado, e a única coisa certa é essa bolha e nada mais. É tipo um fascínio, um culto? Não sei dizer. Passa muito essa vibe mesmo de culto. Tem um termo que o Byung-Chul Han, inclusive, cunha, que é enxame. Não é tipo... Enxame, é que não existem mais grupos, existem enxames. Então, se você quiser usar essa palavra no lugar de sempre. Mas é foda porque tá rolando muito uma segregação que tem acabado mesmo cada vez mais com os debates. E isso me faz lembrar também, já puxando esse gancho, tanto do avanço tecnológico com o envolvimento político, que eu tenho a sensação também, na verdade acho que é uma certeza, de que isso tem afetado inclusive os próprios políticos, as próprias figuras políticas. Que, atualmente está acontecendo aqui em São Paulo, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas está acontecendo os debates, né? As eleições pra prefeitura aqui de São Paulo, pra governador, né, eu acho. Eu deveria, mas pra não prefeito. Eu deveria estar acompanhando da minha cidade, na verdade, mas eu tô vendo de São Paulo. Isso, enfim, e aí existem, né, as figuras políticas lá debatendo, e é um negócio engraçado de ser assistido, porque o que deveria ser um debate é simplesmente uma bolha, entre aspas, né, tipo, uma posição política de tal lado, atacando a outra, tipo, de forma, de um jeito, tipo, muito escroto, sabe, tipo, basicamente. É um, tipo, xingando o outro, inventando fake news sobre o outro, ou só, tipo, jogando ofensa, ou, tipo, falando sobre o passado, falando alguma coisa, quando, tipo... debate mesmo sobre propostas, sobre o que é certo, sobre o que é errado, tipo, não existe, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com a segregação atual, tipo, principalmente na internet também. É muito bizarro, cara. Inclusive, você ia falar inclusive, você falou isso é interessante. Porque os debates, o que a gente chama de debate atualmente político é muito diferente
dos debates que aconteciam antigamente. Eu acho que entre o século XIX ou XX, eu não vou lembrar exatamente em qual instância, mas inclusive, de novo voltando pro mesmo livro, né, pro do Infocracia que eu falei no início, os antigos debates norte-americanos lá nos Estados Unidos, eles duravam horas. Tipo assim, era papo de, tipo assim, mais de 4 horas de só 2 políticos debatendo. E tipo assim, existia toda uma argumentação, existia toda uma lista de interesses comuns e do espaço comum que tinha que ser disputado, e mais ou menos, pelo que indica, né, os dados, as pessoas realmente prestavam atenção no que estava sendo dito, as pessoas realmente acompanhavam. E isso tem tudo a ver, porque naquela época, não tô falando se isso é melhor ou pior, né? Mas naquela época existia um interesse comum, um interesse público especificamente. Hoje em dia, é tipo assim, é o Pablo Marçal apontando pro Boulos, chamando ele de cheirador de pó, e o Boulos olhando pro Pablo Marçal e falando, vou divulgar todos os processos criminais dele aí no meu Twitter. Tá fudido na minha mão. Eu ia citar exatamente esse exemplo desses debates da Prefeitura de São Paulo, o Boulos falando porque o Pablo Marçal tem não sei quantos processos. Pablo Marçal, não, mas se tiver o processo mesmo e mostrar, então eu vou sair do debate. Então se mostrar mesmo, vai ter que mostrar que é verdade que eu vou sair do debate. Aí no próximo debate, o Boulos falando, porque eu mostrei que tinha os processos do Marçal e ele não cumpriu com a palavra dele, não saiu do debate. E o Marçal falando, eu tô um cheirador de pó. Vai tomar no cu, velho. Tipo assim, a conversa não literalmente balada, mano. Mas é muito difícil. Mas é porque o objetivo desses debates, atualmente, eles não servem mais pra, novamente, né, pegar o interesse comum, debater as questões pertinentes e tratar sobre. Como a questão é tudo sobre, enfim, o ganho político de cada um, né, que no fim o que todos eles querem é se eleger. A única coisa que sobra de tempo, literalmente espaço de tempo, as coisas vão ficando mais curtas, inclusive a política vai ficando mais curta, o debate vai ficando mais curto. O que sobra pra eles fazerem é difamar uns aos outros o máximo que eles podem, pra inclusive as próprias bolhas, inclusive. Porque todos eles também estão tecnicamente inseridos em algum contexto de bolha. Até mesmo o Pablo Marçal, que, por exemplo, tem várias pessoas no Instagram que você conhece que tem modelo de perfil de investidor, de perfil de coaching. Não, e tipo assim, o Pablo Marçal, ele é um exemplo perfeito de uma pessoa que tá totalmente inserida numa bolha e não abre os olhos pra nada, além da bolha dele. Porque, por exemplo, a Tabata Amaral, vai lá, fala pra ele, qual que é a sua opinião sobre tal coisa que tá rolando em tal parte de São Paulo, como que você vai resolver isso, não sei o que lá. E aí, tipo, ele, você tá inventando isso aí, isso aqui não sei o que lá, não sei quem é isso que você tá falando. Mas é que com todo respeito, né, não tem como falar de outra forma do Pablo Marçal além de boçal. Boçal no sentido, tipo assim, mais prático da palavra, porque honestamente, mano, ele pode entender de qualquer outra coisa, mas não de política. Tipo assim, e eu acho que para um debate político, eu acho que você tem que entender disso, né? Mas como hoje em dia os processos estão cada vez mais redutivos, cada vez menores, cada vez mais processativos, né? Mais de processos mesmo. O que sobra é debate ser uma coisa de difamação. E olha, pra difamação qualquer um pode participar, eu penso. Isso é. Mas assim, tipo, eu acho que existe também muito interesse político, principalmente no tipinho do Marçal, de reforçar mesmo essas bolhas, sabe? De se apegar a isso e, não, foda-se, é isso mesmo, não tô a fim de debater sobre nada mais, eu só vou, tipo... reforçar aqui meus ideais, não, porque menino veste azul, menino veste rosa. E é isso, sabe? E é o que moveu a campanha do Bolsonaro, é o que move a direita, basicamente, né? Não, mas então, apesar de... Mas assim, eu concordo sobre o Pablo Marçal, e como eu falei mesmo, eu penso que ele é um boçal. Mas eu acho que todos eles, até mesmo o Boulos, a Tabata, por exemplo,
mesmo que eles tentassem debater, porque, por exemplo, o Boulos tem carreira política, o Boulos é um cara formado em filosofia, um cara que vem de toda uma linha acadêmica e também de, enfim, bem formado e culto. Ainda assim, esse jogo do Marçal, pra mim, é a prova do novo cenário de como essas coisas vão ser daqui pra frente. Tipo, vai ser esse comportamento do Marçal, por mais nojento que seja isso pro processo democrático, é literalmente o que eu acho que vai ser daqui pra frente. Tá ligado? Eu acho que essas tendências de novo... não sei o que vai dar nessa eleição da prefeitura. Mas novos marçais, ou esse novo modelo de figuras cada vez mais, tipo assim, loucas entrando na política, tipo coachings, tá ligado? Ou padres, como aconteceu anteriormente, acho que vai ser uma coisa cada vez mais normal, assim. A democracia é totalmente em vertigem, sabe? Justamente por esses processos de fragmentação de bolhas, assim. Eu ia fazer um comentário, porque sempre tem que ter. Mas eu acho que não devia envolver religião em política. Não deveria, né? Mas hora. Porque, né? Tá faltando 4 minutos pra acabar. Eu já tava pensando, nossa, será que a gente não vai falar mal de religião nesse episódio? A gente conseguiu encaixar de alguma forma. Tia Luzia, todo respeito aí, viu? Que São Jorge proteja você, a Santa Nossa Senhora Aparecida proteja você, viu? Eu sou um menino. Todo respeito aí, tia Luzia. Mas ok, ok. A religião e a política definitivamente não deveriam se misturar. Mas, inclusive, as bolhas religiosas também têm ficado cada vez mais tensas, inclusive. Tipo, se você for ver de protestantes, católicos, aí dentro do protestantismo e do catolicismo tem outros 600, tipo assim, tem a congregação, tem a Assembleia de Deus, tem a Universal, e tipo assim, ninguém gosta de ninguém, tá ligado? Tipo assim, então é interessante. Mas é foda também, porque, tipo assim, os caras, eles não tão nem aí sobre se é ético misturar essas coisas, se não é. O que mover o interesse político de uma forma maior e fizer com que gere mais votos pra eles vão estar fazendo, sabe? Então, tipo assim, o Marçal é um exemplo, o Bolsonaro é um exemplo de tipo, uma figura, assim, que se apoia muito no âmbito religioso porque sabe que isso vai gerar voto, sabe? Que existe uma parcela muito grande da população que é muito forte e que acredita nesses ideais e que vai se identificar. E, foda-se, ele fala qualquer besteira lá, mesmo que ele não acredite de verdade. E vai ter um grupo de pessoas muito massivo que vai concordar com isso e que vai gerar voto. Então, tipo, foda. Isso tanto no âmbito religioso quanto no âmbito de bolha também. Então, tipo, é muito interesse político, sabe? Então, mas essa questão mesmo do Marçal, eu acho que é meio uma cobra que morde o próprio rabo, tá ligado? Tipo, porque a família Bolsonaro já está ficando puta com as atitudes do Marçal, tá ligado? Ele é burro, cara. Não, porque de primeira ele falou que o Lula e o Bolsonaro fariam do mesmo saco. O que diferenciava eles é um dedo. É um dedo a menos, Aí depois ele percebeu, não, eu sou um bosta igual o Bolsonaro e meu público é esse, meu público é o mesmo do Bolsonaro, então eu tenho que fingir que eu gosto do Bolsonaro. Aí agora ele tá lambendo o saco do Bolsonaro, de toda a família Bolsonaro. Não, e a família já chutou, já largou a mão dele. E isso é totalmente culpa do processo de fragmentação que tá acontecendo na sociedade. Tipo assim, essa rapaziada cai muito bem pra direita, essa forma de difamação. Até mas é um processo tão autodestrutivo, porque beleza, o Bolsonaro acabou. Aí, beleza, aí surgiu o Pablo Marçal como uma espécie de alternativa, talvez uma possível direita alternativa. Mas depois do Marçal vai ter outro que vai comer o rabo dele, e depois vai ter outro que vão comer o rabo dele, porque a sociedade, porque, de novo, como a gente já falou que as coisas estão cada vez mais em bolhas e cada vez mais fragmentadas, a consequência é de, tipo assim, a coisa ir pro brecho, entendeu? Pra todo mundo, tipo assim, é fudido isso pra todo mundo, tá ligado? Tipo, todo mundo vai se fragmentando. Gata. E o cozinho no Marçal que se prepare. Vai tomar leite quente esse rapaz, viu? Esse rapaz tá fudido. Gente, a bolha social. Teria muitos memes, né? Memes.
Você trouxe os memes pra conversa, né? Faltando um minuto. Faltou. Nossa, mas na verdade. Mas isso. Se sobrasse mais espaço, a gente poderia falar sobre memificação, porque bem interessante. Porque o Byung-Chul Han cunha isso. Que eu tava falando. Cara, não, falta 50 segundos, mas eu só queria comentar sobre essa questão, que é muito triste conversar com uma bolha totalmente heterossexual e tentar, tipo, falar um meme, citar um meme, ou, tipo, usar um bordão e a pessoa não entender, ou, tipo, levar muito a sério o que eu tô falando, sabe? Recentemente eu ouvi uma declaração bizarra da bolha heterossexual. Não posso nem falar que é crime, né? Mas eu fiquei totalmente assustado. Isso me deixa bem assustado. Bolhas heterossexuais são outro ponto aí, bem assustador. Nossa, e você vai jogar assim essa informação e não vai contar fofoca. Não, pro próximo episódio. Deixa pro próximo episódio. Essa daí. Fofoca contada pela metade quase mata fofoqueiro. Isso daí se chama, sabe, manter a audiência lá em cima, entendeu? O gancho, o cliffhanger. Ai, bolas. 7 segundos. Foi isso. 6, 5, 4, 3, Beijo. 2.